Bem-vindo, educador! Neste vídeo tutorial, vamos falar sobre a primeira parte do material digital do professor para o livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, de Lígia Fagundes Telles. Além de conhecer um pouco sobre a obra e sua autora, também veremos duas propostas de atividades para desenvolver com os estudantes. Vamos começar falando um pouco sobre a autora. Lígia Fagundes Telles nasceu na cidade de São Paulo em 19 de abril de 1923 e começou a escrever histórias quando ainda era criança. A imaginação e a vontade de traduzir o mundo estão presentes na vida de Lígia desde sempre. Que tal percebermos como a escritora coloca sua criatividade nas narrativas de Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos? A leitura deste volume é sem dúvida instigante. Ela nos apresenta o inexplicável e muitas vezes coloca em dúvida o real e o racional. As narrativas são surpreendentes, com desfechos imprevisíveis. Escancaram as fragilidades humanas, o vazio das normas sociais e a ausência de solidariedade. Além de trabalhar a imaginação, os contos de Lígia Fagundes Telles fazem pensar sobre os conflitos e as relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem. A obra possibilita que os estudantes exerçam o autoconhecimento e a empatia, levando-os a refletir sobre si mesmos e sobre seu lugar na sociedade. A literatura traz inúmeras ferramentas para traduzirmos a nós mesmos e ao mundo. Pensando nisso, vamos conhecer algumas propostas de atividades que podem ser realizadas a partir desta obra de Lígia Fagundes Telles. Começaremos pelas propostas de atividade 1. No momento da pré-leitura, crie um ambiente favorável e receptivo à leitura. Comente sobre a importância dos livros na vida das pessoas. Ressalte a fruição literária que envolve a capacidade do escritor de estimular a imaginação do leitor e de expressar ideias e sentimentos usando os recursos literários de forma criativa. Alguns aspectos podem ser trabalhados para motivar a leitura. Proponha que observem os detalhes do livro e instigue-os a imaginar quais sensações são acionadas a cada conto ao ler os títulos no sumário. Para despertar a curiosidade dos alunos, motive a leitura pelo simples prazer de ler. Durante o momento de leitura, você pode propor uma pesquisa sobre Lígia Fagundes Telles. A familiaridade com a autora facilitará o trabalho de mediação entre os alunos e o universo da obra. No final do livro impresso, há uma entrevista muito interessante realizada com a escritora. Depois que os estudantes pesquisarem sobre a escritora e lerem a entrevista, proponha que se dividam em pequenos grupos. Cada grupo escolherá um conto de sua preferência e ficará responsável por ler a narrativa e debatê-la. Na sequência, cada grupo apresenta suas visões críticas e interpretativas sobre o conto para o restante da turma. Os debates em grupo incentivam os estudantes a formular as próprias impressões sobre a obra. Garante-se, assim, que os estudantes tenham um olhar particular, porém compartilhado, sobre a obra lida e saibam expressar suas hipóteses e opiniões críticas. O momento da pós-leitura é reservado para um debate. Proponha uma conversa em grupo sobre os temas explorados durante a leitura. Para finalizar as atividades, os estudantes podem escrever um texto individual e opinativo sobre um dos contos. Permita que haja abertura para que vocês conversem livremente sobre o que foi lido, dentro e fora da sala de aula. Afinal, é uma delícia falar sobre um bom livro, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre as propostas de atividades 2. O conto As Formigas será o objeto de análise junto à área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Propõe aos professores da área que façam a leitura do conto escolhido em conjunto com a turma. É interessante que os estudantes percebam como um livro de literatura é interpretado por professores de outras áreas. Os alunos podem entrevistar os professores das áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias para recolher suas impressões. As entrevistas realizadas podem ser publicadas em um blog e divulgadas entre os familiares e a comunidade escolar.
No conto As Formigas, as protagonistas são surpreendidas com o esqueleto de um anão que encontram no quarto da pensão onde vivem. Os professores da área de ciências da natureza e suas tecnologias podem ainda sugerir que os estudantes façam uma análise do mistério proposto na narrativa. Esta análise deve ser realizada em uma perspectiva científica. Divididos em grupos, os estudantes devem anotar todas as evidências que compõem o mistério central de As Formigas. Em posse dos dados, os estudantes podem debater a seguinte questão: decidir se o que acontece com o esqueleto do anão poderia ou não ter ocorrido realmente. Os docentes podem oferecer as explicações científicas, incentivando os estudantes a desenvolverem o raciocínio lógico, baseado em evidências, que é a base do pensamento científico. Após desenvolver estas atividades, os professores podem trazer para a sala de aula exemplos aplicados do pensamento científico. Que tal abordar como são desenvolvidas as vacinas ou os medicamentos? Ou como são desenvolvidas as pesquisas em astronomia e em outras áreas científicas? Espera-se que os estudantes sejam capazes de relacionar esse tipo de investigação e conhecimento à literatura e ao trabalho dos escritores. Esperamos que você tenha gostado das propostas de atividades para o livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. Não esqueça, no Manual Digital do Professor, você encontra a tabela completa com as competências específicas de área e suas habilidades. Até mais!